o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. O item é o item 11. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Se uma pessoa está passando no meio da rua e a gente joga uma madeira para ela, um pedaço de pau qualquer, parece óbvio que essa pessoa não vai pegar essa madeira e esse pedaço de pau. Pode até ficar irritado com você e achar que você está querendo agredi-la. Não é isso? Mas e se essa pessoa estiver se afogando? E você joga uma madeira para ela? Então são esses que precisam de ajuda. Esses que estão receptivos a receberem ajuda. É esses que estão predispostos a empreender em si mesmos as mudanças necessárias para sair dessa condição. Essa condição de sofrimento e de desespero em que se encontra. É para essas pessoas. E por que as pessoas passam por situações tão terríveis de sofrimento? É justamente por isso. É justamente para se colocarem receptivos diante de novas coisas. Porque a forma de pensar, a forma de observar as coisas, a forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas, a maneira que elas encontraram e adotaram a vida inteira de se comportarem e de reagirem às coisas, as levaram a essa condição em que estão. Então é preciso, sim, que elas sintam-se nessa situação de desespero, de angústia, diante de infortúnios, de dificuldades, para que elas possam tornar-se receptivas a coisas novas. Infelizmente funciona assim, ou felizmente. Porque existe uma lei que nós chamamos de lei de evolução, que é um princípio natural, onde toda a vida, todo ser vivo, tudo aquilo que vibra, né? Como dizia o Beto Guedes, né? Tudo que move é sagrado, porque até os átomos são sagrados porque eles se movem. Então tudo está em movimento. Tudo que está em movimento, tudo que vibra, tudo que existe, está inserido dentro de uma dinâmica evolutiva. Então ela precisa continuar evoluindo. Pensar da mesma forma como pensavam os nossos pais, os nossos avós, aquele pensamento atávico que tenta conservar conceitos que já não se ajustam mais às demandas atuais, a um novo mundo. As pessoas ficam perdidas diante do novo, se colocam atrás de trincheiras, condenando a juventude pelo comportamento A, B ou C, pela forma como se expressam. Então, cria-se conflitos de gerações, dificuldade de relacionar-se com o novo, porque elas querem um mundo, querem que o mundo continue sendo, correspondendo aos seus padrões internos, aos seus valores, aos seus conceitos, que já são anacrônicos. Porque o mundo evolui, os valores evoluem, a cultura passa por processo de evolução. A gente tem que tirar essa régua de certo e de errado, essa régua de valores e de julgamentos que nós usamos para interpretar esse mundo. Porque isso
é algo absolutamente pessoal, de cada um. Nós temos que parar de problematizar o mundo. Viver num mundo de paz, num mundo de amor, de aceitação, de respeito, de compreensão. E não no mundo de julgamentos, de preconceitos. Não tentar ajustar esse mundo para que ele fique confortável para você. Porque isso é egoísmo, isso é ilusão. Isso é algo que você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar ninguém. Nem o teu filho, nem o teu esposo, nem a tua esposa, nem um amigo. Você só consegue mudar você mesmo. E quando você empreende mudanças em si mesmo, o outro deixa de ser um problema. Você começa a aceitar o outro como ele é, a vida como ela é, as coisas como elas são, sem que isso te afete. Se você é afetado por algo, é problema seu. Se o outro te incomoda, isso é um problema seu. O inferno, como dizia Sartre, não são os outros. Se existe inferno, é você. Você que constrói o céu ou constrói o inferno pela maneira como você olha para esse mundo, como você olha para o outro, como você se relaciona com essa realidade. E só o amor pode trazer equilíbrio, harmonia e paz na vida de todos nós. Isso não é, gente, frase de salgadinho ou daqueles negócios que tem na pizza, como é que chama aquilo? Biscoitinho da sorte. Isso é uma verdade universal. Isso não é frase de biscoito da sorte. Isso é uma verdade universal. O amor ainda é um instrumento mais poderoso de que se tem conhecimento no universo. Porque ele dissolve todos os problemas, tudo que existe de negativo, ele organiza, ele resolve, ele acaba com conflitos, com angústias. E o amor, não só o amor pelo outro, mas o amor por si mesmo. Porque nós não nos amamos. Sabe por que nós nos amamos? Não nos amamos? Porque nós somos cheios de culpas e de remorsos e de arrependimentos e de questões mal resolvidas que estão engavetadas em nossas almas. E o que é a culpa? Senão um ódio de si mesmo. O que é o remorso? Senão um ódio de si mesmo. O que é o arrependimento? Senão um ódio de si mesmo. A frustração, ódio, é sempre o ódio, que é a ausência do amor. Quando você começa a colocar amor por si mesmo, todas as culpas, remorsos, arrependimentos, frustrações, tudo isso desaparece, se dissolve. Porque surgem outras coisas. Surge a compreensão, a aceitação, o entendimento, a aprovação. Tudo isso são variáveis do próprio amor. O amor é o instrumento mais poderoso. Eu não sei qual é o problema de vocês. Quer falar? Queria perguntar, o amor, quando você fala do amor emocional, você fala do amor... O que é amor? Perdão, humildemente pergunto. Olha só, humildade. O amor não tem nada a ver com conceito. Quem tentar definir o amor é a mesma coisa que tentar definir Deus. O amor não é algo que a nossa língua, que a nossa linguagem e que a mente possa explicar. É que a nossa mente racional, ela clama por explicações. Ela quer colocar as coisas dentro de caixinhas e arquivá-las. Mas não é isso. Perdão, Sim. mas se há algo inexplicável, Sim, claro. de coração, não é Claro. arrogância, é humildade.
se eu não tenho explicação de o que fazer, e essa é a resposta é que não tem explicação, ou seja, então, Não, a resposta... seguir uma resposta, entende? Sim. A resposta é que ela não é que não tem explicação, o amor. O amor não é algo para ser explicado. É isso que eu estou querendo dizer. Porque aquilo que você explica, você está usando conceitos. Está entendendo? E o que são conceitos? São crenças tuas. Ou crenças de outro, que você introjetou e positivou dentro de você. Então, a gente precisa de conceitos para explicar o amor. E o amor, ele está acima dos conceitos. O amor, ele não é algo para ser explicado, é algo para ser vivido. O amor é. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de algo muito grande. Sim, claro. Se a gente não tem uma compreensão para como que é a maneira de se viver, como a gente pode ter certeza que a gente está certo? Pois é. Você faz muito bem de fazer essas perguntas. Faça-as para você mesmo. Faça essas autoinquirições, que as respostas, não sou eu quem as darei a ti. Não, claro. As respostas, gente, do amor estão dentro da gente. Do amor verdadeiro. Não desse amor da maneira como a gente entende. Um amor que se mistura com os nossos desejos. Um amor que se mistura com os nossos anseios. Um amor que se mistura com as nossas culpas. Muitos relacionamentos, eles se dão em função de questões mal resolvidas desses dois personagens em outras vidas. Então a pessoa surge com aquela demanda, com aquela necessidade de se entender, porque traz uma série de culpas, de remorsos, de questões mal resolvidas dentro de si, no seu inconsciente, com determinada pessoa. Então ela traz aquela ânsia de viver com aquela pessoa. Então esse desejo exacerbado, essa coisa que nós chamamos de paixão, isso não é amor. Isso faz parte das nossas demandas internas com a outra pessoa. De coisas que a vida está, que a pessoa ela representa isso para a gente. Alguém que a gente tem coisas para resolver. O amor não é isso. Vocês querem uma ideia? Eu vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Qual é a coisa que mais une os seres humanos? Hã? Mais alto. O amor. Então está todo mundo errado. O que une o ser humano é o ódio. Acho mais fácil. O que une o ser humano é o ódio. Porque você está preso àquilo que odeia. O amor liberta. O amor, ele solta. O amor, ele não busca... Aliás, se vocês pegarem a carta de Paulo aos Coríntios, o amor não busca os próprios interesses. Seria a palestra de hoje, mas ele está com o meu celular. O amor não busca os próprios interesses. Sabiam disso? O amor não transforma o filho em uma propriedade, o marido numa propriedade, o amigo numa propriedade. O amor não transforma o outro num objeto responsável pelo seu bem-estar. Não, você existe para corresponder às minhas expectativas. Você tem que preencher o meu vazio. Não, quem tem que preencher o teu vazio é você. E esse vazio deve ser preenchido com consciência, com entendimento, com um mergulho. Façam meditação, gente, que as respostas virão. Muitas respostas virão, sim, querida. Pois não. Caso então o amor não tenha uma ligação romântica com a sociedade acadêmica, mas ele tem adjetivos que existem dentro dele. Eu acho que seria mais próximo do perdão e libertação. Mas não existe uma forma errada de amar. Existe uma forma com mais ou menos consciência, certo? O amor, ele só vai surgir, gente, através de um processo de realização. Quando João diz assim, definição de João, Deus é amor. É a definição de João, certo? Do apóstolo João. Ora, Jesus vem e diz, sois deuses. Ok?
Então, nós somos o quê? Amor. A nossa essência é o amor. O amor é o que você é. Então, quando você tenta definir o amor, você tem que definir você. Através do autoconhecimento, do autodescobrimento, que nós vamos descobrir o que nós somos. Só que nós não vivemos o que nós somos. Nós não estamos envolvidos com o nosso ser. Nós estamos envolvidos com o não ser, com o ego, que é o oposto de tudo isso. O ego se alimenta de ódio, de desejos, de necessidades, de sonhos, de uma série de coisas que ele constrói. Sim, ego é egoísmo. O egoísmo é a representação desse egocentrismo, dessa perspectiva egocentrada de tudo, de querer que o mundo se ajuste para ficar confortável para você, que o outro se comporte de uma maneira que você se sinta bem. Isso é egoísmo. Só que a gente não faz esse tipo de investigação porque a gente não fez essa inflexão para dentro. A gente está querendo encontrar respostas fora, no mundo, através de conceitos, através do que as doutrinas dizem, do que os livros explicam, do que as autoridades religiosas tentam empurrar goela abaixo. Só que as respostas estão na gente. Na maneira da gente olhar para si, na maneira dessas investigações que a gente precisa fazer. Então, o amor é isso. O amor, ele não é algo que a gente precisa comprar na feira para conseguir. O amor não é algo que a gente precisa nutrir para crescer. Não, você já é o amor. Se Deus é amor, e você, filha de Deus, e tem a mesma essência, o seu DNA é divino, você também é amor. Porque não pode um jacaré parir um hipopótamo. O jacaré, ele vai parir outro jacaré. Então, você tem a mesma essência do Criador. Se o seu DNA é divino, você é amor. Essa é uma definição que está ao alcance do nosso estágio. Vejam bem, não tem uma presunção de querer definir Deus. Quem sou eu para definir Deus? Mas a que melhor se ajusta ao nosso entendimento é entender aquilo que João falou, que Deus é amor. Ok, gente? Bom, temos que encerrar, porque ela vai fazer as vibrações agora, que tem um recado para vocês. Mantenham silêncio, permaneçam na sala, enquanto eles estão organizando